Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Hora Azulgrana. Hoje temos dois entrevistados de luxo. Na primeira parte temos Filipe Antunes, treinador adjunto de Filipe Moreira, e na segunda parte temos Lionel Alves, extremo do Torriense, que renovou o seu contrato recentemente com o clube. Antes de irmos para as entrevistas, eu quero falar-vos da campanha de sócios que o Torriense lançou. Traz um amigo, ganha uma camisola. É muito simples. Um atual sócio que traga um amigo para se fazer sócio do Torriense e que esse amigo pague um ano de cotas, ambos ganham uma camisola oficial do Torriense, versão 2018-2019. Ou a grená ou a branca. É muito fácil, é irresistível. Sejam mais Torriense, sejam sócios. Vamos então passar às entrevistas. Até já. Tenho comigo o Filipe Antunes, de 29 anos, que é da Malveira e é treinador adjunto de Filipe Moreira. Filipe, que balanço faz desta sua ainda curta estadia no Torriense? Antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde ao Marco também. O balanço é muito positivo, porque eu, apesar de ter vindo do futebol de formação durante muito tempo, já tinha trabalhado no futebol sénior e, acima de tudo, é aquilo que eu mais gosto no futebol é mesmo trabalhar com este tipo de escalões. Estar a trabalhar com o Mister, que é a experiência do Mister Filipe Moreira, para mim tem sido um dia de aprendizagem cada vez que eu cá venho, por isso tem sido um balanço muito positivo. O Filipe já tinha trabalhado pontualmente com o Filipe Moreira, mas esta é efetivamente a primeira vez que faz parte da sua equipa técnica. Quais são especificamente as suas funções? Tenho funções um pouco abrangentes, muito ligadas ao processo de treino, que é um pouco aquilo que me fui especializando ao longo da minha carreira como treinador, mas mais focado essencialmente no auxílio e no processo de treino e também naquilo que vai ser a análise dos adversários depois no decorrer da época. Já vamos mais ou menos com 3 semanas de trabalho, ainda que condicionadas pelas diretrizes da Direção-Geral de Saúde, mas eu perguntava-lhe que já é possível fazer assim um primeiro balanço, um primeiro raio-x dos trabalhos? Sim, os trabalhos têm sido sempre muito positivos, tendo em conta todas as condicionantes que nós temos, que também têm sido muito novas para nós. Tudo isto, para nós treinadores, também são situações que nós não as tínhamos vivido. Tanto para mim, como para os treinadores que têm ainda mais idade. Estão todos a viver pela primeira vez. Estamos a viver isto pela primeira vez. Eu penso que a resposta dos jogadores, apesar de nós sentirmos que eles querem sempre dar mais, querem sempre mais coisas, como é natural e é muito bom, nós temos que lhes transmitir que as coisas têm que ir com determinado andamento e dentro daquilo que nós lhes temos vindo a transmitir, a resposta deles tem sido muito boa. E nós sentimos contentes porque sentimos que estamos a passar a mensagem da forma mais correta. Mas é difícil motivar um atleta para este tipo de treino mais específico ou eles estão com tanta vontade devido a esta interrupção enorme que fizeram que acabam por fazer as coisas com vontade na mesma? Na minha opinião, não tem sido nada difícil. Eu sinto eles sempre bastante motivados. Sinto que... Eu não sei se tem só a ver com o facto de eles terem estado tanto tempo parados. Eu acredito que isso possa influenciar. Mas acredito, acima de tudo, que estamos também perante um bom grupo de atletas a esse nível. Atletas com uma boa dose de motivação intrínseca que também vai ajudar o nosso trabalho ao longo de toda a época. O grupo trazia 5 jogadores do ano passado, portanto está a conhecer-se. Como é que está a correr esta integração dos novos elementos com os antigos que cá estavam? Eu penso que bem, até porque há aqui alguns atletas que, apesar de não estarem no clube ano passado, já cá tinham passado, não é? Outros que, apesar de virem de fora, alguns deles vinham do mesmo clube, ou seja, já se conheciam. Nestas visões é muito normal os jogadores também já terem passado em clubes onde já jogaram uns contra os outros, ou mesmo tenham jogado uns contra os outros, muitas vezes acabam por conhecer sempre claro, alguma coisa uns dos outros. Claro. Daquilo que eu tenho analisado, ainda de forma um pouco superficial, eu penso que a adaptação deles uns aos outros tem sido muito boa. E em termos de equipa técnica, porque vocês, na verdade, também estão a conhecer, porque estão a trabalhar juntos pela primeira vez, todos, como equipa. Esse entrosamento também se trabalha? Está a correr bem? É assim, nós, quando trabalhamos com um líder como é o Mr. Filipe Moreira, isso acaba por ser fácil, porque ele define tão bem as funções e exige em dose a mesma quantidade de exigência a cada um, apesar das funções serem diferentes, que acaba por ser fácil para nós acabarmos por nos darmos bem e não haver cá problemas nenhuns entre nós, absolutamente nada. Eu estou a adorar trabalhar com o Sérgio, estou a adorar trabalhar com o Gonçalo, com o André, com o Walter, com o Diogo, etc, etc. Por mim têm sido pessoas novas que eu tenho vindo a conhecer no mundo do futebol, muitas delas já tinha tido algumas referências, já tinha ouvido falar bem delas, principalmente bem, não há nenhum deles que eu tivesse ouvido falar mal, por isso tem sido sempre fácil, sempre positivo, a relação tem sido sempre boa. O Filipe é aqui da Malveira e, portanto, certamente que o Torriense sempre foi uma realidade muito próxima de si. Qual era a imagem que tinha do clube e que correspondência é que ela depois teve com a realidade que veio aqui encontrar? Exato. O Torriense, para mim, que sou da Malveira e que joguei no Malveira e fiz lá a formação, também acabei por ser lá treinador, sempre foi visto como um clube grande da região do Oeste, não é? Quando falávamos num clube grande ali da nossa região, era sempre o Torriense.
mas mesmo assim eu consegui ficar surpreendido pela positiva com a grandeza do Torrense. É maior ainda do que aquilo que eu sentia quando era jogador, não é? Sentia na prática, nas equipas, na qualidade das equipas do Torrense, mas vejo que o Torrense tem uma dimensão maior ainda a todos os níveis, a nível da influência que tem para a sociedade, por exemplo, sendo que é um clube realmente grande aqui nesta região. Sim. O Filipe também vem de 5 anos do Sporting, portanto uma realidade também ela muito grande. E chega aqui, pergunto-lhe, é estimulante fazer parte de um projeto a nível de séniores tão ambicioso? Eu estou-me a rir porque é normal as pessoas fazerem essa pergunta, mas sem dúvida que sim, porque, como eu disse logo no início, eu enquanto treinador, e acho que todos nós devemos ter um bocadinho nisto, tenho um trajeto em mente daquilo que eu vou querendo em cada etapa da minha também formação enquanto treinador. Nós, enquanto treinadores, também nos estamos a formar. Claro. E este voltar a um contexto de sénior profissional, que é o caso, apesar de estarmos numa divisão que é apenas semi-profissional, nós estamos num contexto altamente profissional, já deu para sentir isso, já deu para perceber isso, era um passo que eu queria dar neste momento, ou seja, eu tive num contexto, digamos, que podemos considerar com condições profissionais, mas era futebol de formação e é totalmente diferente. Enquanto na formação, claro que nos cobram sempre para ganhar, etc., mas a vitória não é o foco da questão e a vitória é aquilo que me dá um grande gozo no futebol, é esta competição. Em futebol sénior exigem isto de nós, ir para um clube que tem esta ambição e que nos exige que nós atinjamos determinados objetivos é algo que para mim é muito motivante e, portanto, para mim é claramente um passo em frente, apesar de ter vindo de um clube gigante, não é? Claro. A nível de processo da minha carreira, para mim é um passo em frente. É o próximo passo, exatamente, é o próximo passo natural. Eu sabia que a qualquer momento eu teria que entrar em contextos séniores, lá dentro do Sporting, eventualmente aquilo que poderia estar dentro desse contexto seria de sub-23 para cima, eventualmente. Não havendo essa possibilidade, acho que acabei por tomar a melhor decisão e vir para um clube que tem um projeto com ambição e que quer dar passos em frente. Falámos no passo em frente, agora vamos dar uns passos atrás até ao princípio. O futebol foi uma paixão que apareceu cedo na sua vida? Sim, sem dúvida. Eu, como qualquer criança, quase, não são todos, mas a maior parte, sempre tinha aquele sonho, quando éramos miúdos, queríamos ser jogadores, mas rapidamente eu acabei por perceber que, enquanto jogador de formação do Malveira, depois um dia mais tarde, séniores, venda do Pinheiro também, sempre a nível distrital, eu percebi que não iria ter capacidade atlética ou técnica, digamos assim, para ser um jogador de alto nível, digamos assim. Mas sempre teve esta paixão e mesmo enquanto era jovem e jogava na formação, e às vezes até nem jogava, ficava no banco, etc. Claro. Sempre tive esta visão muito tática do jogo. Sempre tive também, confesso, alguma frustração dentro de mim, porque sentia que em treinos nós poderíamos às vezes fazer algumas coisas de diferentes. Eu às vezes sentia que em jogo nós não estávamos assim tão... percepção de miúdo, mas claro, sentia que não estávamos totalmente organizados e que ficávamos ali um bocado sem saber o que fazer por não estarmos bem entrosados. Então sempre tive esta paixão pela organização coletiva do jogo, digamos assim. E então, eu até era um aluno com boas notas e não sei o quê, mas cheguei ali ao décimo ano, já tinha em mente aquilo que eu queria, sabia que queria ir para treinador. Mas não era fácil às vezes explicar aos professores, às famílias, etc, que enquanto aluno de excelência que eu sempre fui, que queria ambicionar ir para desporto e seguir uma carreira de treinador, mas acabei por assumir isso e as pessoas, quando perceberam que era exatamente aquilo que eu queria, nunca tive problema nenhum com isso e fui sempre apoiado. Claro. Mas eu sabia de uma coisa, eu sabia que não tendo sido jogador, não tendo na família ninguém ligado ao futebol de alto nível, eu só tinha uma alternativa seguindo este rumo, eu tinha que me destacar. Claro. Tinha que me destacar e tentei fazer tudo para me destacar enquanto aluno na faculdade, enquanto nos primeiros projetos onde eu acabei por ser treinador e sabia que tinha que marcar a diferença de alguma forma. E foi sempre com este foco que eu fui estudar para esta área e que fui seguir esta carreira. É curioso, falou há bocado na venda do Pinheiro e no Malveira, portanto foram os clubes que representou enquanto jogador. Se hoje tivesse que fazer um relatório de observação sobre você próprio enquanto jogador, o que é que escrevia? Não, diria que deveria dedicar aos estudos, digamos assim. Não, eu reconheço que, enquanto jogador, gostava de pensar o jogo, gostava de ter um pensamento e tentar antecipar aquilo que estava a acontecer no jogo, mas sei que tinha muitas limitações do ponto de vista técnico, né? E mesmo do ponto de vista físico também nunca tive um estímulo de treino que me permitisse ter outro tipo de voos, e nós só conseguimos ter noção disso quando já vamos tarde, digamos assim, não é? Claro. Apesar da vontade de ainda ser muita, percebemos que já vamos estar. É um bocado irreversível, não é? Exatamente. E em que posição é que jogava? É curioso. A posição onde eu acabei por ter mais rendimento foi como defesa central ou defesa direito, mas fiz muito tempo da minha formação como avançado.
no futebol 7 jogava avançado, jogava bastante costas para a baliza, ali um bocado aquele jogador de referência, sempre a jogar ali com poucos toques, não dava muitos toques na bola, tentava jogar sempre mais em equipa com os meus companheiros. Isto foi durando, em avançada, depois infantil já jogava futebol 11, comecei a ter muita dificuldade aí porque o campo era muito grande e eu demorei algum tempo a crescer. E depois começo a baixar no terreno, ali em juvenis, começo a fazer uns jogos a médio defensivo, etc. E acabei ali por ir parar a central, onde eu acho que, apesar de não ter altura para central, acho que as posições da defesa, ou lateral, etc., acabam por ser mais adequadas àquilo que eu mesmo assim, apesar de limitado, era como jogador. Ok. Fez o seu 12º ano, segue para a Faculdade de Universidade de Mana, muito inspirado na figura do José Mourinho. Eu pergunto-lhe se é a sua referência, número 1, vá lá. Eu acho que para mim, para se calhar 90% dos treinadores da minha idade. Não é? Da sua geração, não é? Exatamente, porque o Mourinho ganha, apesar de não ser o meu clube do coração, o Mourinho faz feitos impressionantes no Porto. Ganha uma Taça UEFA, ganha uma Liga dos Campeões, isto numa altura, isto em 2000 e poucos, uma altura em que eu tinha 12, 13, 14 anos, por aí, 14 anos, estava a fazer ali os 14 anos, ou seja, isto é marcante, claro. Não é? Para alguém que gosta de futebol, perceber que há um treinador que consegue uma influência tão grande numa equipa, acaba por ser estimulante. E aquela paixão que nós acabamos por desenvolver pela questão tática do jogo, pelo menos a mim, é muito inspirada pelo Mourinho. Se hoje em dia é aquele treinador que eu vejo hoje em dia como grande referência, se calhar já não é, se calhar já vejo outras coisas muito boas, outros treinadores. Gosto muito do treinador do Liverpool, por exemplo, um treinador que eu neste momento considero se calhar o número 1 a nível mundial, se calhar é mesmo ele. Mas é como tudo, eu não... Mas procurou, vá lá, informar sobre as pisadas que ele fez e percorrê-las também? Principalmente nessa questão da faculdade, sem dúvida. Quando soube que ele tinha estudado lá, eu sabia que a partir das referências iam ser as melhores, claro, não é? Como é lógico. Claro. Não é muito comparável, era muito difícil depois, enquanto treinador, fazer um percurso semelhante, porque o Mourinho tinha um pai que tinha sido guarda-redes, acabou por ser adjunto ali do Manuel Fernandes, depois foi para o Sporting. Eu sabia que uma coisa eu retirei dele, é aquela capacidade e aquela humildade que ele teve no início da carreira, apesar da humildade não ser muito associada ao José Mourinho, aquela humildade que ele teve de entrar numa equipa técnica como tradutor para se inserir no meio daquilo que era o futebol altamente profissional. Sim, foi a porta de entrada que ele encontrou. Exato, e eu olho um bocado para mim, até mesmo quando comecei a ter os primeiros contributos mesmo com o Mr. Filipe Moreira, também uma história um bocado curiosa, que eu estava na altura, estava a tirar o mestrado, já no mestrado, e o Luís Freire era meu colega de mestrado, nós dávamos bem, tínhamos uma boa relação, e o Luís Freire na altura trabalhava com o Mr. Filipe Moreira no Oriental. E o Luís Freire, na altura, tinha aquela ideia que nós, na altura, achamos que era a ideia maluca dele, de deixar o Mr. Filipe Moreira e ir assumir o projeto no Iricerense. Depois da história daí para a frente as pessoas conhecem. Nós, na altura, até dizíamos, este gajo está maluco, vai arriscar muito. Mas ainda bem que teve sucesso. E na altura, ele, deixando o Filipe Moreira, pôs-me em contato com o Mr. para começar a ter uma primeira colaboração com ele. Só que na altura o Mr. estava na Covilhã, depois Académico de Viseu, ou seja, estava em clubes do Norte. Sim. Eu acabei por ter uma colaboração cá em baixo, continuei nos clubes onde estava, penso na altura foi na minha última época do Real e depois a primeira do Malveira, se não me engano, e vi os jogos de vários adversários das equipas aqui mais do Sul. E fazia relatórios? Fazia os relatórios de observação, enviava, claro, e mantinha essa ligação sempre com ele. Voltando aqui ainda aos períodos de faculdade, o Filipe tem tão boas notas, que distingue-se de tal maneira que acaba por ser premiado por um estágio no Sporting, ainda durante a licenciatura, exatamente. É? Na altura, como é que foi essa experiência, de repente, como estagiário, entrar na Academia de Alcochete? Foi muito boa, como é lógico, mas basicamente o processo é o seguinte: eu era aluno na FMH, estava na licenciatura, na altura quem coordenava os estágios era o professor Pedro Mil Homens, que era diretor da Academia do Sporting, professor que eu tenho também em muita estima. E na altura os estágios eram só para mestrados, de licenciatura eram considerados verdinhos, digamos assim, mas houve um aluno de mestrado que abdicou do estágio, abriu-se uma vaga e eu, estando ali na porta da frente, tinha melhores notas e tinha prioridade sobre os outros, acabei por aproveitar essa vaga e fiz esse ano de estágio da licenciatura no Sporting, no Sub-14. Com o Mr. Tiago Capaz, que é uma pessoa que eu também tenho em bastante estima. Eu lembro perfeitamente, no primeiro Sporting Benfica, lá na Academia, o Tiago Capaz gira-se para mim e diz-me: então como é que te sentes? Aí há uns meses ou semanas estavas lá a jogar o Venda do Pinheiro contra o Bucelense e agora estás aqui no Sporting Benfica. Claro, fácil. É lógico, para mim foi marcante, eu tinha 20 anos, 19, 20 anos na altura, era marcante, depois os miúdos todos com muita qualidade, o nível de processo de treino também. Muitas coisas boas, claro que nós vinhamos da faculdade, tínhamos sempre ideias que nós achamos que são ainda melhores, queremos ainda acrescentar mais alguma coisa,
Mas deve ser uma grande aprendizagem, era uma não é? aprendizagem muito grande, mesmo a nível de perceber o que tem um grande clube, perceber o que é a formação, a academia, perceber o que é trabalhar em conjunto com o objetivo não de ganhar hoje, mas de os colocar no alto rendimento. Claro que não acredito que no mundo hajam muitos exemplos tão bons como o Sporting, mesmo a nível de uma área que depois trabalhei mais à frente com o professor Carlos Bruno, que é o desenvolvimento das qualidades físicas. Epá, acho que ali o Sporting foi muito pioneiro neste trabalho de excelência que se faz nas academias de futebol. Sem dúvida. Não tenho dúvida disso. A seguir o Filipe segue para o Real Sport Clube, onde está primeiro no Sub-15 e depois no Sub-19. Exatamente. Antes de chegar aos séniores, portanto também aqui sempre lá está a escalar os seus degraus da sua formação, não é? Sim, foi sempre um dos focos que eu tentei ir tendo, ok, eu se calhar na altura não fiquei no Sporting, no estágio, tive ali uma possibilidade, mas acabou por não acontecer. O meu objetivo era, não, agora tenho que ir para um clube tenho que ir para um escalão acima. E o Real estava no Sub-15 no Campeonato Nacional. Fui lá, bater à porta, falei com um amigo meu que tinha feito lá o estágio, aceitaram-me, fiquei lá no Sub-15 como adjunto. O meu objetivo era sempre ir subindo passo a passo, um degrau passo a passo. Eu sabia que eu posso ter que dar mais, eu posso não subir 10 degraus de uma vez, mas se eu tiver que subir um degrau de cada vez, eu vou subi-los, não tenho problema nenhum com isso. Depois Júniores é um contexto já muito próximo da realidade Claro. sénior e ali, Competitivo. era a primeira nacional, era um contexto exigente, jogadores com muita qualidade, jogadores que hoje jogam na Primeira Liga, alguns deles, alguns até a um nível internacional. O Miguel Cardoso, por exemplo, está a jogar na Rússia, tem contrato com o Dinamo Moscovo, por exemplo, foi meu jogador. Pronto, entre outros. Já era um contexto com uma seriedade grande, com uma exigência grande, e também foi um ano que eu aprendi muito com o professor José Gonçalves como treinador e depois com o professor Pedro Fatela. Também tive essa sorte de ter bons treinadores principais de quem nós podemos beber, não é? exatamente, Claro. isso é muito Claro. importante, principalmente quando estamos a começar. Claro. E depois o passo seguinte foi o Malveira. Ia perguntar agora isso. Lá está, mais um degrau, já para adjunto de séniores, mas com o extra de poder também fazer toda a coordenação da sua formação. Exatamente. Ou seja, de repente aos seus ombros já tinha ali um projeto bastante musculado, não é? Sim, o Malveira nunca deixará de ser um clube que está no meu coração, porque Claro. é o clube da minha terra, é o clube onde eu comecei a jogar. Pronto, é sempre um dos meus clubes, como eu costumo dizer. Lá no Real, entretanto, percebi que para ficar iria continuar mais um ano na mesma função e eu queria dar esse salto. E o Malveira, na altura, começou ali a desenvolver um bocadinho a formação. Tinha os séniores acabado de subir ao Campeonato de Portugal, com o Rui Narciso, que até aqui de Torres Vedras, que ele subiu ao Campeonato de Esteve Portugal. aqui na tua Exatamente. E houve essa possibilidade de ser coordenador e ao mesmo tempo ser adjunto. É um bocado para também sermos um bocadinho recompensados financeiramente, como não se paga muito nesses contextos. Claro. Mas conjugar as duas funções, eu sendo ali, vivendo a 5 minutos do campo, consegui perfeitamente Boas cumprir. condições, claro, para Exatamente, cumprir com consegui. essa exigência. Clube sénior no Campeonato de Portugal, o que é ótimo. Era um desafio para o clube, porque sempre que o clube esteve a esse nível, nunca tinha conseguido uma manutenção. Sempre que o clube chegou àquilo que era na altura a segunda B, nunca tinha conseguido uma Acabava por manutenção, descer tinha logo, sempre claro. descido. Nós nesse ano conseguimos. Muito sofrido, é verdade, mas conseguimos. conseguiram. Atingimos os objetivos. A nível de futebol de formação era também um desafio, porque eu tinha na altura 23, 24 anos, penso, e tinha um conjunto de treinadores, todos eles mais velhos que eu, ou grande parte Aliás, mais velhos alguns que de eu. quem tinha sido jogador, não é? Tinha sido jogadores de alguns deles, sim, é verdade. Mas malta impecável, malta que Claro. percebeu que eu tinha dado alguns passos na minha formação, que eles por opções de vida não tinham conseguido fazer e estavam totalmente receptivos para ouvir. Parece que vou ouvir, claro. Consegui que eles fossem começar a tirar cursos de treinador, consegui que eles começassem também a investir um bocadinho mais nas suas carreiras, consegui que nós todas as semanas tivéssemos momentos de reuniões entre nós e discutíssemos processo para nos tornarmos melhores também. Consegui que um clube que antes de eu lá ter chegado tinha cerca de 90 miúdos na formação toda, ou seja, ali a formação estava um bocado à rasca, digamos assim. Quando eu saí tinha já perto de 300, o que é ótimo, e já era mais representativo da dimensão que o Malveira mesmo assim tem ali, na não é? região, como é óbvio. Exatamente, o Malveira se calhar não é um clube da grandeza do Torrense, mas ali naquela região acaba por ter alguma significância Claro que sim. para as pessoas dali. E para mim foi uma ótima experiência, apesar de não ter ganho nenhum título nem nada, consegui objetivos importantes, objetivos de manutenção, objetivos também a nível da minha coordenação, Claro. e foi E muito seguramente um grande crescimento a nível pessoal, não é? Porque Sim. seguramente Se calhar foi essa mesmo. experiência foi muito enriquecedora. Sim, não é? sim. Claro que nos primeiros anos que chega um clube com a dimensão do Sporting, nós também temos um crescimento mesmo a nível de conhecimento de métodos de treino principalmente muito grande, mas a nível de crescimento pessoal, se calhar o ano em que eu tive que crescer mais e que fui obrigado a crescer mais, foi mesmo ali. Claro. Sim.
quase que deixei de ser um miúdo treinador para passar a ser, começar a ser homem, digamos assim. Segue justamente o Sporting para aquela que foi até o momento a aventura mais prolongada da sua carreira, onde esteve 5 anos. Eu ia-lhe pedir aqui um resumo, porque sei que ganhou 2 títulos nos juvenis, mas pedi-lhe que lhe fizesse aqui um resumo dessa sua passagem pelo Sporting, porque também sei que foi sempre de grau a degrau, não é? Sim, eu entrei como preparador físico para o tal gabinete de laboratório de optimização do rendimento, coordenado pelo professor Carlos Bruno. Uma área um pouco diferente daquilo que eu estava habituado a trabalhar. Eu trabalhava muito na área do treino em si, futebol, ali, ok, é um desafio, vou aprender muito desta área, tenho a certeza. Um dia que eu volto a ser treinador, vou ser um treinador muito mais bem preparado, o que é ótimo. E na altura ele disse-me, Filipe, vens para cá, mas não é para daqui a um ano me dizeres que queres ser treinador, tens de aguentar aqui algum tempo que eu não te vou estar a formar durante o ano e depois dizeres que queres ser. Eu respeitei sempre isso, obviamente. Então, no primeiro ano, conjugava sub-16 e sub-17 nessa função. Fomos campeões sub-17, numa equipa espetacular, com jogadores com nível altíssimo, Daniel Bragança, Rafael Leão, Miguel Luís. Provavelmente a nível individual foi o ano em que eu treinei jogadores com mais qualidade, digamos assim. Estamos a falar de miúdos que na altura já se notava um potencial muito grande. Depois no segundo ano já entrou mais gente para o gabinete, foi melhor para mim, fiquei focado só nos sub-17, os sub-16 ficaram entregues a um colega meu. Fomos campeões também nesse ano, sempre com o professor João Couto como treinador principal, também foi ótimo trabalhar com ele, uma pessoa excepcional. Também com jogadores com imensa qualidade, Diogo Gás, Bernardo de Sousa, Tiago Jaló também, que está no Lille. E pronto, tivemos esse segundo ano também campeões nacionais. No terceiro ano começámos a ter uma política um pouco diferente e começámos já com muitos juvenis de primeiro ano, a jogar acima e já não fomos campeões, ficámos em terceiro lugar, penso eu, ou acho que foi quarto lugar, se não me engano. Ou seja, desportivamente, a nível daquilo que é mais representativo de títulos, não tivemos esse destaque. Mas tivemos outras coisas boas, que foi essa questão de formarmos e potenciarmos jogadores mais jovens. Claro. No ano seguinte, subo ao escalão de júniores, com o Mr. José Lima como treinador principal. Também foi um escalão que eu já tinha treinado, um escalão para mim mais aliciante. Foi uma época também que correu dentro do normal. Depois, no ano a seguir, volto outra vez ao início, volto às funções de treinador adjunto para o sub-17 ao convite do Mr. Miguel Quaresma, diretor técnico da formação. Quando entrou, faz uma reunião com toda a gente, percebe um bocado as minhas valências, que estavam ali de certa forma um pouco escondidas, não é? Claro. Dentro de um departamento que tinha aquela especialidade do desenvolvimento das qualidades físicas. E falando comigo, ele propõe que eu passasse para treinador adjunto, iria baixar um escalão, mas para mim foi bom porque iria voltar a uma função que já não desempenhava há 4 anos. Eu senti essa necessidade novamente, acabou por ser positivo essa passagem e acabei por tomar essa decisão de baixar um escalão, mas mudar de funções. É porque em si que voltamos a ter essa política de jogarmos com muitos jogadores mais jovens, alguns sub-16, alguns sub-15 até, acabou por nos correr menos bem a questão dos resultados. Porquê? Porque nas 4 primeiras jornadas perdemos pontos em 2 delas e sendo uma primeira fase muito curta, tivemos esta... Eu não tenho problema nenhum de falar nisto, as pessoas acham que sim, mas não passarmos a primeira fase. Enquanto equipa de Sporting tivemos este acontecimento que é muito marcante do ponto de vista negativo, que é não termos passado da primeira fase. Tudo bem, pronto, nós assumimos aquilo que é a nossa responsabilidade enquanto equipa técnica, aquilo que temos a assumir, obviamente, mas continuamos a fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho é desenvolver os jogadores. Nada disso tinha que deixar de ser posto em causa. Os melhores passaram para os júniores, começamos a jogar ainda com mais jogadores mais jovens, para os podermos as coisas aconteceram naturalmente como acontecem em anos de título, não é? Porque esse é o curso natural da formação. Eu posso dizer uma coisa, eu trabalhei num ano em que nós não passámos a primeira fase e trabalhei em anos em que fomos campeões nacionais juvenis e posso dizer com toda a certeza e com toda a segurança do mundo que não foi neste ano que fomos campeões que trabalhámos melhor a nível da qualidade do processo do que outro. Não posso dizer isso, não posso dizer também se calhar ao contrário, mas que não foi por aí. Claro e a evidência disso é que depois em janeiro nós vamos fazer um torneio na Arábia Saudita contra equipas de top e ganhamos ao Zenit, ganhamos ao Genk, ganhamos ao Al Hilal. O único jogo que perdemos foi mesmo a final contra o Atlético de Madrid 1-0, num jogo que até foi bastante equilibrado, mas acabou por ser um torneio que espelha a qualidade do trabalho que nós tínhamos. Filipe, eu sei de uma história de um título em que, ao que parece, as celebrações acabaram com os jogadores quase sem roupa. Como é que isso aconteceu? Foi no segundo ano, no ano em que trabalhei com a geração de 2000, que é a geração do Diogo Braz, do Bernardo Sousa, do Tiago Jaló. Nós fizemos uma terceira fase muito boa, ao nível mesmo de equipas com jogadores com muita qualidade e que trabalham bem.
Então chegámos à penúltima jornada, que era um jogo onde nós tínhamos vindo a fazer um percurso sempre em crescente, tínhamos ganho no Seixal, um jogo muito importante, e depois, antes desse jogo na Académica, tínhamos ganho em casa ao Porto, num jogo que até tivemos 2 expulsões, uma arbitragem assim um bocado controversa, um jogo também quentinho, mas que acabámos por ganhar o jogo. Já não me recordo se foi 4-3, foi 3-2, sei que foi um jogo até com golos. Lembro de um gol do Gonçalo Costa de livre direto, um gol com muita qualidade. O Gonçalo Costa era um jogador que para mim tinha um potencial tremendo, um lateral esquerdo com muitas qualidades, mas que acabou por ter depois no ano de júnior teve ali alguns problemas com lesões e atrasou um bocadinho o processo dele, mas ainda acredito que ele vai lá chegar. Mas ganhámos esse jogo ao Porto e ficávamos dependentes só de uma vitória no campo da Académica para sermos campeões, porque tínhamos ganho ao Benfica no Seixal. Na última jornada iríamos receber o Benfica na nossa casa, mas tínhamos essa nuance, que era, se ganhámos lá fora contra a Académica, esse jogo contra o Benfica, que era um jogo de dificuldade elevadíssima, obviamente, esse jogo contra a Académica seria suficiente para sermos campeões. E isto é curioso, porque o campeonato juvenil tem uma coisa muito gira, que é, quando os jogos da fase final estão a decorrer, a maior parte dos outros campeonatos já acabaram. Ou seja, há mais público nas bancadas, há claques, há Veléu, há os Diretiva, há a torcida verde a irem ver os nossos jogos juvenis. Então, quando nós vamos, por exemplo, jogar ao campo da Académica, eu não me recordo agora do nome do campo, não foi mesmo na academia deles, foi num outro campo que tinha uns acessos um bocadinho complicados e tínhamos que andar ainda um bocadinho a pé no meio de uma mata para irmos até ao campo, com as malas, com os equipamentos, etc. Mas quando vamos a esses sítios mais longe do centro, há muitos adeptos, nós percebemos a dimensão dos clubes quando vamos mais longe, e percebemos que há muitos adeptos do Sporting que depois querem muito ir ver esse jogo. Agarram-se muito a essas oportunidades do Sporting ir lá jogar, exatamente, para poderem ir lá. Então tivemos o campo completamente cheio à volta de pessoas a ver. E foi um jogo com os adeptos, com a Académica, com uma postura aguerrida, com uma postura também de querer disputar o jogo, com uma postura de não querer ser o bombo da festa, digamos assim, como é natural, claro. E é perfeitamente legítimo, eu acho muito bem que eles queiram sempre jogar para ganhar. Então aquilo foi um jogo, primeira parte um bocado competitiva, os nossos jogadores também um bocadinho ansiosos, porque precisavam de ganhar. Mas depois na segunda parte o jogo lá resolveu, acabámos por ganhar 4-1 e foi um jogo que tínhamos os elementos da claque a cantar os nomes dos nossos miúdos no final do jogo, foi muito giro. No final, o que é que acontece? Começamos a ter adeptos a invadir os nossos balneários, o campo primeiro, e depois também irem para os nossos balneários e a pedir roupa, a pedir equipamentos, entrarem no balneário. Eu lembro de uma imagem que estava à porta do balneário, então de repente um adepto e começa a pegar umas meias que estavam lá espalhadas, a meter no bolso e a fugir para ficar com algum equipamento do Sporting, para eles era uma coisa muito importante. E acabámos por ter, por exemplo, lembro perfeitamente, o Diogo Braz estava expulso, que ele tinha sido expulso num jogo contra o Oeiras fora. O Diogo Braz estava a ser dos nossos melhores jogadores. Ele levou uma suspensão de 5 jogos, por um lance em que, numa disputa de bola, deu um chega para lá que acertou na cara, ele levou 5 jogos de suspensão e não jogou mais a fase final, mas acompanhou sempre, ia sempre com a equipa. E o Diogo Braz acaba por ir na viagem de autocarro para baixo, de boxers e meias, mais nada, ele não tinha mais roupa. O equipamento, todos os equipamentos que havia de jogo foram, digamos, entregues, entre aspas, aos adeptos. Oferecidos. O fato de treino que ele tinha também do Sporting, ele tem esta personalidade, ele não tinha problema, ele tirava e dava às pessoas e não teve problema nenhum e era assim. Então na viagem para baixo tínhamos a Sporting TV connosco no autocarro, a entregar-lhe o microfone ao Diogo Braz, ele a fazer aquelas entrevistas da praxe a toda a gente e estava nessa figura, de tronco nu, só com boxers, só com meias e fez-se a festa assim. Só tivemos tempo de chegar a Lisboa, cada um de nós foi às suas casas, trocar de roupa e fomos depois jantar para festejar. Também sei de uma história nesse torneio que falou há pouco na Arábia Saudita, sim, em que, ao que parece, antes de jogarem com a equipa da casa, fizeram viagens bem mais longas do que era suposto, não é? Mas sem noção disso, porque é uma história, pronto, engraçada, porque nós chegámos no dia na véspera, né? Já sabemos que íamos chegar à Arábia Saudita um pouco apertados de tempo, porque éramos logo, o primeiro jogo era logo nosso contra o Al Hilal, que era a equipa da casa, não é? E o que é que acontece? Nós chegamos do aeroporto já um bocadinho mais tarde do que aquilo que era suposto, ficámos lá um tempo à espera que eles nos viessem buscar, estas burocracias todas. Chegamos ao autocarro muito devagarinho e nós, já é tarde, os miúdos, não dá para andar mais rápido. Eles justificavam, não, temos que cumprir os limites todos, velocidade, não dá. Demorámos a chegar ao hotel mais de uma hora do aeroporto até ao hotel, mas achámos, é o caminho normal, tem que ser assim, pronto.
E fizemos o pedido que era, pá, vejam lá, nós estamos com atrasos, nós não temos responsabilidade deste atraso, estamos a deitar os miúdos perto das 3 da manhã, amanhã vamos ter jogo, se não dá para adiar este jogo para o dia seguinte. E eles lá na Arábia têm este hábito que nunca dizem que não, é o tal, não sei dizer muito bem, mas o Inshallah, é o equivalente ao Oxalá, tá, mas nunca dizem que não. Ficam sempre a dar uma resposta depois e nós sempre à espera. Mas também não dizem que sim, não é? Exatamente, também não dizem que sim. E nós neste impasse, embora nós soubéssemos que o mais provável era termos mesmo que jogar, até nem sequer transmitimos aos jogadores que tínhamos feito este pedido, eles nem sequer souberam, obviamente. Mas fizemos e ficámos sempre até à espera, ainda hoje eles não nos disseram que o jogo realmente tinha que ser naquela hora, simplesmente aconteceu tudo naturalmente como se ninguém tivesse feito pedido nenhum. E na ida para o campo, mais uma vez o autocarro a demorar mais de 45 minutos até chegar lá ao campo onde nós íamos jogar. O que é que nós achámos mais uma vez? Epá, se calhar é normal, não sabemos, era a primeira vez que íamos para lá, não sabíamos a distância. Tínhamos visto no Google Maps, víamos que estávamos a demorar mais do que o normal, mas sei lá, às vezes havia estradas que estavam em obras e lá havia assim, umas estradas com obras, podíamos achar que estavam a fazer algum desvio que tivessem mesmo que fazer. Mas pronto, mesmo assim correu bem, foi um jogo sofrido, ganhamos, apesar de estarmos sempre a dominar, marcámos no último minuto, ganhámos 1-0 esse jogo. Com alguns jogadores já ali com algum sacrifício, depois de uma viagem, nunca é fácil fazer este primeiro jogo, com calor, uma temperatura também diferente daquilo, nós cá estávamos em janeiro, lá fomos apanhar calor mesmo. Ok, voltamos para o hotel, tudo bem. A partir daí começámos a perceber que as viagens eram todas muito mais curtas, ou seja, provavelmente houve ali alguma intenção da organização de complicar um bocadinho a viagem, extra, né? Dar ali uns extrazinhos para tentar equilibrar ao máximo o jogo. Mas pronto, acabou por servir de mote e como também mais um motivo para estarmos todos unidos até ao fim do torneio, porque vamos fazer um excelente torneio. E pronto, felizmente acabou por não nos prejudicar em nada. Claro. Uma das suas missões no Sporting também passou por dar treino a jogadores que por algum motivo estão à parte do plantel principal. É sim. Difícil motivar um atleta nessas condições? Eu acho que não. Às vezes é difícil ele perceber que há etapas que ele tem que cumprir. Ok, eu pensei que estivesse a falar de atletas de lesão, não. Não, fala já percebi, por algum motivo que possam estar a treinar à parte. Ok, já percebi. Nós, quando eu trabalhava enquanto preparador físico, era um gabinete, digamos, um bocadinho à parte e nós acabamos por estar responsáveis também por outros tipos de trabalhos de preparação física que não tivessem que ter diretamente a ver com a nossa equipa. Ou seja, e da equipa A havia sempre alguns jogadores que, por qualquer tipo de decisão, já não iriam contar para a próxima época, então iriam fazer treinos à parte do plantel. Sendo treinos à parte, era o nosso gabinete, o nosso departamento que era responsável por dar esses treinos e acabámos por normalmente o professor Carlos Bruno era o responsável e nós, enquanto ajudantes, íamos alternando aqueles que estávamos lá presentes no treino, mas acabei por dar treinos mais individuais ao Scalotto, ao Ziegler, o Wilson Eduardo também logo muito no início, ainda me lembro do Wilson Eduardo lá, eles provavelmente até nem se lembram de mim, né, porque era mais um treinador que lá estava. Mas, pronto, é assim, os atletas deste nível profissional, claro que eles não gostam de estar naquela situação, mas eles também sabem que não ganham nada em não treinar, eles querem pelo menos treinar para manter alguma forma física. Para se manterem em forma, não é? Pronto, eles acabam por compreender isso, acabam por ser sempre muito respeitadores, 100% respeitadores. Se me perguntarem a mim se eu acho que eles estão muito motivados, eu acho que eles não estão muito motivados a fazer este treino à parte. Mas acima de tudo são muito respeitadores e fazem claro. Sempre de forma muito profissional. E quando esteve no recrutamento do Sporting também, houve assim algum jogador que hoje em dia faça parte do plantel que tenha sido referenciado por si? Sim. Lembro-me, por exemplo, bastante do caso do Mateus Nunes. Né? O Mateus Nunes era júnior no Ericeira, juvenil ainda na altura quando eu conheci. Jogava sempre escalões acima, ele era juvenil, mas já estava nos júniores, depois primeiro ano de júnior já estava nos júniores. Eu lembro perfeitamente de falar do Mateus Nunes. O Mateus Nunes, como já estava numa idade muito próxima do futebol sénior, esse processo teve que passar para o recrutamento do futebol profissional. Já não passava tanto por mim, eu fazia recrutamento mais de futebol de formação, ele como já estava numa idade próxima de sénior, o processo teve que passar. E na altura o Mateus ficou bem referenciado. O que é que aconteceu? Percebeu-se que não era o passo certo a dar e ir logo de Ericeira para o Sporting. Ele acaba de fazer o processo natural dele, Estoril, cresceu muito como jogador e acabou depois por ingressar no Sporting um dia mais tarde. E hoje em dia é titular. Há também algum outro que possa ter referenciado e que acabou por ir parar a outro clube, ou não? Há jogadores que acabaram por ir parar a outros clubes, sim. Eu lembro-me, por exemplo, do caso do Carlos Vinícius, foi um dos melhores marcadores. Acabou por não ser uma observação, digamos, formal, acabou por ser uma observação informal, porque, como eu disse, eu via jogadores para a formação, mas calhei a ver, num jogo de treino do Real, o Carlos Vinícius.
que eu gostava também ao fim de semana ocupar o tempo a ir ver jogos de outras equipas, e como tinha no Real ia lá bastantes vezes e vi o Carlos Vinícius, que já era sénior, mas estava lá, mas era um jovem, e eu falei nele. Depois o Sporting B vem fazer um jogo de treino, o Real vem fazer um jogo de treino contra o Sporting B, na altura era o Filipe Martins, o treinador do Real, e o Carlos Vinícius estava lá, e eu disse para ver em contenção, pronto, o Carlos Vinícius acabou por ficar no Real e fez a carreira que fez, entretanto acabou por assinar mais recentemente pelo Benfica. Ok. Filipe, vamos aqui regressar agora até àquela altura em que estava a falar que teve um primeiro contacto com o Filipe Moreira, portanto, na parte das observações dos jogos. Nessa altura, você acabava por jogar em 2 jogos ao fim de semana, porque estava na Malveira, mas ao mesmo tempo também teria estar com o ouvido nos jogos do Académico de Viseu, ou não? Sim, se calhar foi a época mais desgastante, que eu não tinha folgas, né? Eu era coordenador, eu era treinador adjunto dos séniores, ainda fazia esse trabalho e eu acabava por não ter folgas. Mas sim, eu tentava acompanhar o máximo possível. Enquanto numa primeira fase o Académico de Viseu subiu, né? Subiu do Campeonato de Portugal à segunda Liga, né? E depois na segunda Liga o Mr. Filipe Moreira ainda continuou lá, numa fase inicial. Eu tentava acompanhar ao máximo possível os jogos, mas sabia que o meu foco tinha que estar no Malveira e nos adversários do Académico de Viseu, e não tanto naquilo. Eu não fazia análise nenhuma da equipa do Académico de Viseu. Óbvio. Tinha o tempo ocupado com a análise dos adversários. E esses relatórios que faziam eram muito exigentes por sua livre vontade, ou era o Filipe Moreira que lhe pedia sempre muitos pormenores de todos os seus adversários? Eu sempre consegui trabalhar muito bem com o Mr. Filipe Moreira, precisamente pelas duas coisas. Por já porque eu sou muito exigente com o meu trabalho, e ele é exigente com as pessoas com quem trabalha, ou seja, a partir daqui acaba por não haver problema nenhum em relação a isso. Claro. Ele exige que eu seja rigoroso, eu já sou rigoroso e exigente comigo próprio por natureza, por isso acabo por não sentir essa pressão, digamos assim. E como é que se deu agora este reencontro? Portanto, sai do Sporting. Sim. E como é que se dá este reencontro para poder vir com ele para o Torriense? Falámos, acabei por falar com ele, como falávamos às vezes, e disse-me isso. Neste momento também estou sem nada, senti que aquilo que me propunha no Sporting não era de acordo com aquilo que os passos que eu queria dar, saía bem. Quem disse que eu não ficava foi João Couto, com quem eu trabalhei 2 anos, fui 2 vezes campeão nacional e tenho ótima relação com ele, mas decidimos que o passo a dar para a minha carreira seguinte teria que ser por outro lado. E ele disse-me na altura: pá, Filipe, é uma pena que eu neste momento tenho equipa técnica cheia. Na altura penso que ele tinha outro adjunto já em vista, com quem já se tinha apalavrado. Tudo bem, isso sem problema nenhum, continuamos em contato. Passado aqui 3, 4 dias, não mais do que isso, volta-me a ligar e dizer: olha, fica sem uma equipa, se quiseres vir, tens que vir. E foi fácil chegar a um acordo. E ele pediu alguma coisa especial ou não? Não nos quer confidenciar isso? Se ele me pediu alguma coisa em especial? Sim. Pediu que eu fosse o mais breve possível na resposta, por exemplo. Sim. Porque lá está, ele é muito exigente, é muito rigoroso, quer sempre que eu... Quer sempre trabalhar com as coisas de forma muito organizadas, e era importante para ele fechar a equipa técnica era um passo muito importante para ele. Foi o principal pedido que ele me fez, foi esse. Muito bem. Estamos prestes a terminar aqui a nossa entrevista. Queria só perguntar: está com muita vontade de ver este estádio cheio num domingo, em dia de jogo? Sim. É das coisas que mais me custa treinar nesta fase, é não ter esse jogo, a ausência desse jogo ao fim de semana. Estou mortinho até mesmo pelos jogos de treino. Até os jogos de treino para mim já são uma maravilha, obviamente, mas acima de tudo o que eu quero é começar em jogos, podermos ganhar, podemos ter esse gosto de começarmos a ganhar, começarmos a criar as coisas, começarmos a construir aquilo que nós queremos construir. É isso, claro. A minha grande vontade é essa. Claro. O Filipe, sendo da Malveira, conhece também certamente que os adeptos do Torriense são extremamente apaixonados na forma como vibram com a sua equipa, acompanham-na para todo lado, e portanto eu deixava a última questão, que não é uma questão, deixava esta última parte para que lhes pudesse deixar uma mensagem para a nova temporada. Aquilo que quero transmitir aos adeptos do Torriense é que da nossa parte vão ter tudo, mas quando digo mesmo tudo, todo o esforço, todo o sacrifício para lhes darmos as maiores alegrias que eles querem. E as maiores alegrias que eles querem, eu tenho a certeza, que é a subida de divisão. E nós estamos aqui com esse propósito, o nosso objetivo é este, ponto final. É isso que nos exigiram de nós, e é para isso que nós todos os dias vamos trabalhar. Se vamos conseguir ou não, nós vamos fazer de tudo e mais alguma coisa para o conseguir. Disso que eles não tenham dúvida, e é tudo isso que eu lhes posso garantir. Muito bem. Filipe, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, eu. Nós vamos agora fazer um breve intervalo e na segunda parte vamos estar aqui com o Lionel Alves. Até já. Agriloja, é tudo o que precisa.
junto à terra, um fruto para apanhar. A voz que canta ao vento, o coração a cultivar. O prado verdejante, ovelhas brancas a pastar. As galinhas na capoeira e o som da máquina a lavrar. Agriloja, agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, agriloja, ao seu lado para a vida. Agriloja, agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, agriloja, ao seu lado para a vida. Um cão corre no jardim, o corta relvas a rolar. A água carrega a terra, desenha traços no ar. A casa abraça as cores, bricolagem ao seu redor. Vinho, mel na mesa para viajar pelo sabor. Agriloja, agriloja, É tudo o que precisa. agriloja, agriloja, Ao seu lado para a vida. agriloja, agriloja, É tudo o que precisa. agriloja, agriloja, Ao seu lado para a vida. agriloja, agriloja, ao seu lado para a vida. Já tenho comigo o Lionel Alves, tem 32 anos e nasceu na Guiné-Bissau. Jogou ao Torriense no início da temporada passada e foi um dos 5 jogadores que renovou o contrato com o clube. E é justamente por aí que nós vamos começar. Lionel, como é que tu recebeste a notícia de que o Torriense queria renovar o contrato contigo? Antes de mais, bom dia e queria agradecer pela entrevista. Claro que foi uma notícia boa e por acaso fiquei bastante feliz por saber que estavam a contar comigo para esta época e os objetivos que eles queriam, sempre foi bom receber essa proposta. Conta-nos uma coisa, onde é que tu estavas, como é que isso tudo aconteceu? Estava na Irlanda com a minha namorada que estava grávida e pronto, foi um momento bom ter recebido a chamada do diretor, do Virgílio, e saber que estavam a contar comigo para a próxima época é sempre bom. E foi difícil chegar a um acordo ou não? Não, por acaso não, porque sou uma pessoa fácil de levar, ainda pronto, falamos um bocado eu e o Virgílio, mas depois chegou-se a acordo. Diz-me uma coisa, tu ao longo da tua carreira trocaste muitas vezes de clube. Achas que esta estabilidade te pode fazer as 2 temporadas seguidas no Torriense? Achas que pode te ajudar em termos exibicionais? Sim, penso que sim, também já tinha pensado nisso. Eu sou um estilo de pessoa que gosto de desafios e quando era mais novo sempre gostava, por vezes acontecia ter que mudar de clube, mas era algo que eu gostava porque tinha um desafio no outro clube, novas pessoas, novos jogadores, novos treinadores e sempre gostei desses tipos de desafios. Agora, nessa altura, vejo que a estabilidade, por acaso, ajuda bastante um jogador, sente-se mais confiante devido pronto, a conhecer o clube e as pessoas e acho que vai ser muito melhor esta época. Qual é a primeira impressão que tens deste novo grupo de trabalho? Na realidade acaba por ser quase um grupo de trabalho novo, não é? Sim, tem alguns jogadores que já conhecia e que já tinha jogado com eles. Penso, e a equipa técnica também conheço alguns, o treinador e os adjuntos. E penso que o grupo é bom e está com vontade e tem ambição para o que é o objetivo. Vocês já estão a treinar há algumas semanas. Dá para fazer algum balanço? Eu sei que os treinos são um bocadinho condicionados ainda por causa das regras da Direção-Geral de Saúde, mas já dá para fazer algum balanço destas primeiras semanas de trabalho? Sim, dá para fazer que os jogadores, os meus colegas estão todos com vontade de mostrar e vontade de querer mais, mas até pronto, o Mister e a equipa técnica diz para a gente ir com mais calma, que é normal, é muito tempo parado, temos mais vontade de querer dar sempre mais. Mas penso que é bom platel e tem bons jogadores. O grupo foi unido? O grupo é unido, sim. Tu vieste para o Torriense no ano passado, mas já cá tinhas estado em 2015, ainda que de uma forma breve, porque fizeste poucos jogos e depois acabaste por sair. Aquilo que eu te pergunto é, tu sentes que de alguma maneira que este teu regresso ao Torriense agora com esta nova temporada, sentes que vais concluir alguma coisa que deixaste por fazer nesta primeira passagem breve que tiveste pelo Torriense? Sim, em 2015, por acaso vim cá e na altura estava o Filipe Moreira e pronto, fiz ainda alguns jogos, penso que foi um mês e meio, penso que depois em janeiro saí e o ano passado regressei e penso que este ano vou dar o melhor de mim e vai ser muito melhor do que os outros anos. Tu quando regressaste ao Torriense no princípio da temporada passada, que Torriense é que encontraste comparado com aquilo que tinhas conhecido em 2015? É totalmente diferente, não é? As pessoas são diferentes, as pessoas que estão no clube e têm mais afeto, têm mais carinho e senti-me bem e penso que é dar continuidade a isso, as pessoas são boas, o clube está muito melhor, tem várias condições, preocupam-se com os jogadores, algo que não tinha em 2015.
Quando tu olhas para a temporada passada, que balanço faz a temporada passada, tanto a nível coletivo como a nível individual? Sim, a nível coletivo começamos bastante bem na primeira volta, penso que começamos muito bem o arranque, tivemos várias vezes em primeiro lugar. Depois houve ali aquelas situações, nesses treinadores que afetou bastante o grupo. E depois daí, é difícil dar continuidade, mas tentamos dar o melhor. E penso que se não acabar, se calhar, a época bastante cedo, que se calhar poderíamos ainda ter ido aos playoffs para o nosso objetivo. De todos os jogos do ano passado, qual foi aquele que deixou melhores memórias? Deixa eu ver, penso que foi o... Deixa eu ver... Gostei bastante do gol de Fátima. O gol de Fátima? Foi. Relativamente a este ano, para ti, é muito motivante perceberes que estás num projeto que é bastante mais ambicioso? Sim, claro que é. É dos projetos que qualquer jogador gosta de estar e por acaso houve muitos clubes que estive nesse projeto e não tem nada a ver com o projeto de andar no meio da tabela com o projeto de subida. Eu vou recorrer aqui à minha cábula. Tu encontraste o Filipe Moreira no Casa Pia, no Olivais em Moscavide, no Tondela, no Académico de Viseu e na tua primeira passagem pelo Torriense. Já levamos a essa história, mas agora perguntava-te, como é que defines o Filipe Moreira como treinador? Bem, defino-o como treinador, que é um treinador que agradeço a tudo, ele sabe, sempre lhe disse, é um treinador que deu uma oportunidade para ser o que sou hoje e foi tudo a graça dele que aprendi basicamente taticamente, é um treinador que tem um nível muito acima da média da tática e penso que é um treinador muito bom. Ele foi importante na tua decisão de renovares o contrato, quando soubeste que era ele o treinador? Sim, claro. Me influenciou bastante porque já me conhece, eu já lhe conheço e temos mais ligação e, claro, sinto total confiança nele, assim como ele sente em mim. E agora diz-me uma coisa, dos colegas que ficaram do ano passado, com qual deles é que dás melhor? Bem, eu dou-me bem com quase todos, mas o mais que tenho mais afeto é o Joel, o miúdo. O miúdo. Sabes que eles deixaram uma mensagem para ti que eu vou partilhar contigo. Papoite, como é que é? Está tudo bem? Pediram-me aqui para fazer um vídeo sobre ti, mano. Mas eu também, como não sou muito bom com palavras, vou ser curto. Já sabes tudo o que gosto de ti, mano. És um irmão para mim. És enorme, um gajo com um grande coração. Muito bom para falar. Já desabafámos muito, já falámos muito. Continuas essa pessoa 5 estrelas, muito trabalhadora. Podes tentar ficar mais em forma que eu, mas já sabes que é impossível, já estás velhote. A ver se ainda mexes essas pernas. E deixa de ser cínico, pá. Deixa de ser cínico. Um grande abraço, pá. Estamos juntos. Léo, este vídeo é para ti, mano. Já é o 2º ano a jogar contigo. É um prazer. Como pessoa, não tenho nada a dizer. És top, mano. Estás sempre pronto a ajudar os colegas. Mas és muito chato, mano. Estás sempre a pegar com gás. Tens sempre qualquer coisa a dizer. Eu gosto de ti, Meu irmão, pode mandar um grande abraço. Dizer-te que é um privilégio trabalhar contigo todos os dias. Nunca deixes de ser a pessoa humilde, trabalhadora e muito profissional que és e que este ano seja um ano de conquistas para todos nós. Um grande abraço e força Torriense. O Marcelo já estava no treino e portanto não conseguimos ir a tempo, mas é engraçado ter estas relações de amizade que ficam... Eu me rir, esses são engraçados, amanhã já vão ver. Vamos agora fazer aqui uma viagem ao teu passado. Tu nasceste na Guiné-Bissau, não é? E vens para Portugal com cerca de 9 anos, não é? Não, 5. Com 5 anos, corrijo-me, ok. Mesmo assim, tens boas memórias da Guiné? Caso não, tenho uma vaga de ideias, mas pronto, por vezes se calhar não sei se é mesmo real ou se é minha imaginação, mas com 5 anos também não tenho muita memória. E chegaste a jogar futebol lá na rua ou já foi cá mais, cá em Portugal? O que eu me lembro foi aqui. Passavas a vida a jogar futebol na rua? Tu quando chegas a Portugal, o futebol de 11 estava ali um bocadinho fechado para ti por causa do problema dos estrangeiros e acabas por começar no futsal, não é? Como é que foi essa experiência? Durante quantos anos é que jogaste futsal? Bem, futsal joguei por volta... Sempre joguei futsal, mas federado joguei para aí 2, 3 anos em clubes ou mais, acho eu, foi mais, mas sempre joguei futsal, que gosto muito, que é mais 1 para 1 e é curto o espaço e dá sempre para fazer mais técnica e fintas e pronto, e depois por volta dos 14 é que quis ir para futebol 11, sempre gostei de futebol 11, via sempre na televisão mais futebol 11 e achei que tinha mais queda para futebol 11 que o futsal. Pronto, e depois fui com um amigo meu, um grande amigo meu de infância, o António Monteiro, e fomos para o Canessas, que pronto, aquilo era pelado,
Mas pronto, não importa, né? Porque tinha ido muitas vezes a outros clubes, ao Belém, E ao perguntar-te Fofó. justamente isso. Primeiro foste ao Belenense, Sim, foi foste ao ao da Amadora Belenense, também, ao não é? Amadora, sim, mas sempre que chegava, a primeira coisa que olhavam para mim era estrangeiro. E eu dizia que sim, e eles iam, pronto, basicamente que era difícil porque já tinham um estrangeiro e... Importa esclarecer aqui porque as equipas só havia vaga para um estrangeiro Sim, nessa na altura, não é? Era só um estrangeiro que se podia e não dava para dois. E quando foste ao Canessas foi diferente porque não havia Não havia estrangeiros estrangeiro e acabaste por sim, ficar, sim, foi e isso. acabei por E ficar. como é que foi essa primeira experiência? Bem, a primeira experiência foi muito boa, era pelado, era totalmente diferente, né? Não sou, pensava que era sintético ou relevado, mas era pelado, tive que me adaptar e pronto, as pessoas de lá são maravilhosas, acolheram bastante bem e tenho lá amigos ainda até hoje que ainda falo. E foi muito bom, saber que estou a jogar futebol 11 era algo que eu queria, foi uma experiência muito boa mesmo. E é verdade que ias a pé para os treinos e que chegavas a jogar sábados e domingos? Sim, Como é que era isso? Sim. Pronto, eu morava nos Meninos da Funcheira e Canessas é um bocado distante, para lá de Escadal de Câmara, e eu tinha que ir, acho que na altura havia 3 treinos por semana e era na parte da noite. Ia sair da escola, ia para casa, tudo mais fazia, depois tinha que ir a pé e aquilo era bastante longe, eu ia a pé sozinho, treinava e regressava. E aos sábados eu jogava nos juvenis e o treinador dos júniores também queria que eu jogasse nos júniores, então eu jogava no sábado pelos juvenis e no domingo pelos júniores. Para quem gosta de jogar isso é uma maravilha, Era, não é? era o melhor que há, claro. Tu chegas entretanto aos séniores com idade júnior e essa estreia também te marcou, não foi? Sim, também foi e pronto, lembro que foi em casa, outra equipa já não sei quem foi e foi muito bom saber que ainda era júnior, estava aí pelos séniores de Canessas, foi muito bom, foi muito bom mesmo. Depois desse ano segues para o Casa Pia onde também vais fazer uma experiência e onde Sim. acabas também por ficar, Sim, não é? sim. Foi um salto na tua carreira. Foi o maior salto que dei porque estava na altura o Canessas, penso que era segundo distrital, se não me engano, e fui fazer experiência no Casa Pia para a Primeira Nacional. Portanto, passaste a jogar contra os clubes mais sim, conhecidos, sim, não é? sim. E, portanto, outra projeção. Sim. É também aí que encontras o Filipe Moreira pela primeira vez, que te vai buscar para a equipa sénior, não é? Para começares a trabalhar com a equipa sénior. Sim, estava lá o Mister Variato, que também é um grande treinador, também lhe agradeço por tudo. E pronto, fiquei lá, fiz a primeira volta pelos júniores e depois, no início da segunda volta, que o Filipe Moreira estava lá nos séniores e chamou-me a mim mais o Pedro Santos e o Salomão, que era para treinarmos lá com os séniores. E correu bem? Correu bem no início, estávamos bem, mas depois na parte final a gente acabou por, penso que deixamos divisão assim nessa altura. Divisão. Sim. Mas a verdade é que o Filipe Moreira sai para o Olivais e Moscavide e tu vais com ele, não é? Sim. Não vais com ele, Filipe portanto. saiu e pronto, se quis que eu fosse com ele e fui com ele. E como é que correu essa experiência depois no Olivais e Moscavide? Mas Moscavide foi das melhores experiências que tive, porque foi o meu primeiro ano de sénior e fizemos uma época brilhante mesmo, penso que fizemos das melhores épocas, o Olivais e Moscavide, tivemos muitos pontos, tivemos na fase de subida, tivemos nas eliminatórias, só que tivemos azar e perdemos nos penaltis contra o Covilhã e Essas marcam, não é? marca. Ao que sei, tu no Olivais e Moscavide havia ali uma situação que estavam sempre a ralhar contigo, não era? E tu houve ali uma altura que até disseste, já não jogo mais, não foi? É verdade, era Conta-nos lá muito isso. novo e pronto, e nessa equipa havia muitos jogadores de grande nome, né? De qualidade acima da média. E pronto, eu era ali o miúdo que chegou e jogava titular e pronto, e primeiro ano de sénior é totalmente diferente, sabendo que tem outros jogadores que têm mais experiência de várias divisões e sempre nos jogos eu entrava um bocado a dormir, né? Como se diz, e sempre andava sempre a dar duas, acorda, lembro de um jogador que é grande amigo meu, o Plaço. E ele estava sempre, eu ouvia sempre a voz dele, ele era central, mas eu estava na frente, eu ouvia a voz dele, Daniel, acorda, puta, acorda, era sempre assim, pronto. E eu andava ali, eu errava um passo e dava-me duras, epá, e aquilo foi constantemente uns jogos assim, e eu cheguei um dia no treino e falei com o Mister, disse ao Mister, é para dizer que sempre nos jogos estou sempre a chamar o meu nome, estou sempre a dizer acorda isto e parece que eu não consigo fazer nada, epá, eu acho que é melhor não jogar, porque não dá para jogar. O jogador que pede para não jogar, isto é ao contrário, não é? O jogador que é sempre jogar. Exato, e depois o Mister chamou o grupo todo e fez lá a reunião. E pronto, e disse lá aquilo, olha, mas o Lina veio cá dizer que não quer jogar porque você diz, você diz aquilo, é para avisar que quem manda aqui sou eu e se ele joga é porque eu quero que ele jogue, pronto. E depois aí, desde aí, pronto, abrandaram Ficou mais bocado, tranquilo. Ficou mais tranquilo e eu continuei a jogar. Ó Daniel, também sendo uma história muito engraçada que tu ias à noite treinar
remates com bolas de basquete para teres mais potência no remate, não era? Como é que isso era possível? Isso é verdade, por acaso é verdade. Eu, ali nos Mins da Fogueira, né, onde eu vivia, tínhamos lá um ringue onde a gente jogava sempre futsal com os meus amigos todos. E eu, claro, gostava sempre de treinar o remate e de treinar o espaço e tudo mais, só que eu tinha uma bola de basquete em casa. E pronto, se pegava na bola de basquete e ia lá à noite, ficava lá a estar contra as grades e contra a baliza para ter mais potência e mais força no remate. E ficava lá a fazer E a acordar barulho. os vizinhos também, Sim, não é? eu ficava lá a fazer barulho e os Que meus aquilo devia amigos, fazer barulho, não é? os meus amigos de noite diziam, o que é que andas a fazer? As pessoas estão todas a dizer que andas a fazer barulho à noite. Isso até estou a treinar, o que é que és? Ó Daniel, também há aqui uma história muito engraçada. Quando tu estavas no Olivais, tinhas tirado a carta há pouco tempo e conduziste a carrinha. Explica-nos lá como é que isso aconteceu. Olha, isso foi engraçado. Tinha tirado a carta, estava tudo empolgado e tudo mais e queria conduzir, não tinha carro na altura, queria conduzir. E então íamos ter um jogo, acho que era contra o Camacho. E no sábado fomos de madrugada, que era para preparar as malas e tudo mais, e havia uma carrinha que tinha que ser levado para o aeroporto. E acho que não havia, já não estava lá quase ninguém, e eu estava lá, e eu como tinha a carta, eu disse, não, deixa que eu levo a carrinha, todo empolgado. Mas tu sabes ir? Eu sei. Só sei que peguei na carrinha, comecei a conduzir e saí tive mal uma saída, não sei bem o caminho, não sei naquela saída, fui dar lá para Loures, Santo Antão dos Cavaleiros, olha, e tínhamos de estar no aeroporto. Tinhas que ter um horário para Olha, cumprir. eu comecei a entrar ali todo nervoso, todo ansioso, não sabia onde é que eu estava, olha, eu comecei a ligar para o míssil, comecei a ligar para os colegas a dizer, olha, estou aqui perdido, que era para não chegar atrasado para perder o avião. Depois lá pus em alta voz, começaram-me a explicar como é que eu tinha aqui, como é que não tinha ido, olha, quando cheguei lá todos a rirem, todos a gozarem, dizer, olha, tu ias perder o avião, ias ficar aqui, não sei o que, olha. Ficou o assunto da viagem toda, não? Ficou, claro, ficou. Ó Daniel, tu toda a tua carreira tiveste sempre muita ambição de jogar no estrangeiro, de ter essa experiência de jogar no estrangeiro. Mas ao mesmo tempo também te foram acontecendo algumas situações em que te prometiam algumas situações que depois não se concretizavam. De certa forma a tua carreira acaba por ser um bocadinho marcada por isso, não é? Sim, eu olho para trás e vejo que sim, foi também muitas vezes decisões minhas, né? Erradas, claro. E quis sempre precipitar se calhar algo que devia ter mais calma e optei por decisões erradas. Mas pronto, isso deve-se também à minha inexperiência, né? E não ter se calhar alguém que me indicasse ou que me dissesse, olha, calma, faz as coisas certas, assim, mas pronto, eu por mim sempre queria mais, né? Normal. Claro. E empolgava às vezes nas decisões e tomei muitas decisões erradas, sim, tomei muitas decisões erradas. E também houve muitas pessoas também que prometeram muitas coisas e nunca cumpriram. E é difícil às vezes gerir essas desilusões? Sim. Ou damos o salto em frente e vais à procura do outro objetivo? É difícil, né? Porque aos 22, 23, 24, estando por si a decidir as coisas é um bocado difícil, né? Claro. E claro, abate sempre, porque uma pessoa quer sempre mais e depois vê que prometem que vai dar, e depois não dá, uma pessoa fica um bocado desnorteada, né? E depois, para assimilar a realidade, é totalmente diferente. Mas pronto, mas penso que podia ter feito melhor, podia sim, isso digo que sim. Mas olha, foi o que foi. Eu sei que também te marcou muito uma quase assinatura pelo Estoril Praia na altura de Marco Silva, que foi quase que aconteceu, mas depois a última não se concretizou. Isso doeu? Doeu bastante. Era uma grande oportunidade, não era? O maior choque que tive inicialmente, foi o maior choque, custou-me bastante porque acreditei mesmo completamente que iria assinar, ele até tinha dito que sim, que até tinham feito o contrato e tudo mais, com os valores e tudo, e depois de repente, pronto, ele disse que não dava e tudo mais, e eu fiquei bastante desiludido mesmo, lembro-me totalmente desse dia, chorei bastante e foi marcante. Segues também experiências no Mafra, Sertanense, Académico de Viseu, aqui novamente com o Filipe Moreira, e aqui com um episódio giro onde tu quase que lhe chamas de bruxo, porque ao que parece ele adivinhou uma coisa que ia acontecer no jogo, não é? Conta-nos lá esse episódio. Isso ele já fazia, isso já por ele sabe o que faz e por vezes acerta bastante. Pronto, foi um jogo, acho que foi contra o Portimonense, se me lembro, sim, e ele por acaso durante a semana, ele parece que sente as coisas, vai sentindo, depois chega ao pé do dia de jogo e diz, olha, tu hoje vais fazer um gol de livre. E foi isso que aconteceu. E chegou, houve lá uma falta, a entrada da área, e eu disse que ia bater, né? Que eu batia os livros. E pronto, e lá bati o livre e deu golo. E claro, fui lá dedicar a ele e disse que ele é mesmo bruxo, porque ele acertou e tudo mais, fiquei todo eufórico, e os meus colegas todos a dizer, lá foi ele ter a dar o braço ao pai, não sei o quê, puxa saco, essas conversas todas. Mas foi engraçado porque mas não foi só comigo, eu sei que ele diz isso a vários jogadores e acontece mesmo, sim, a maior parte das vezes acontece. Voltando às tão faladas saídas para o estrangeiro, tu acabas por viver 2 saídas no estrangeiro, uma no Chipre e outra em França. Como é que descreves cada uma dessas experiências que tu tiveste? Acho que foram positivas. Mais do Chipre foi mais positivo porque
foi a primeira vez, né? E foi algo pronto, que já queria há muito tempo e foi uma sensação muito boa estar lá e lidar por mim mesmo sozinho, foi muito bom e conseguimos o objetivo que era subir a divisão e conseguimos, foi uma grande época que fizemos lá e pronto, foi muito bom, a subir a divisão, uma festa e tudo mais, foi bom. E depois na França também foi um projeto bom, só que pronto, não correu como nós queríamos, não é? Porque também não é sempre fácil subir divisão claro. assim tudo facilmente. Mas foi uma experiência muito boa, foi uma experiência. Depois da temporada no Chipre ao que sei, dá-se a tua chamada pela primeira vez à seleção. Sim. Creio eu que terá sido um dos grandes momentos da tua carreira, não é? Este ano foi o melhor ano que aconteceu porque subi divisão e fui chamado à seleção. Esse foi o momento mais alto. E tens um jogo marcante contra a Namíbia, não é? Sim, com foi estádio... a estreia, foi o estádio totalmente cheio. Isso é daquelas coisas que não se podem esquecer, não é? Não dá para esquecer, claro que não. Voltando à França, tens um episódio muito engraçado com o Luís Loureiro que envolve dores de ciática, um ralhete ao intervalo e um gol na segunda parte. Como é que isto é tudo possível? Eu sei, olha, eu por acaso, alternâncias sintética e relevado, por acaso o meu corpo sempre acusa um bocado de dores nos lombares e pronto, ciática, né, que eu depois que eu tenho fui descobrir que era ciática e na primeira parte desse jogo não conseguia, não andava, estava a passo e só levava duras, né? Não sei o que é que se passa, e eu estava sempre a queixar com dores. Chegou o intervalo, fiquei a meter gelo e tudo mais e ele veio lá, deu-me um grande rasfanete, o Missa Luís Loureiro, o que é que se passa, não sei o que, queixa ir. E eu fiquei calado, queixa ir, eu disse não quer sair. Porque pronto, queria limpar a imagem que fiz na primeira claro. parte, fiquei ali a fazer alongamentos, a tentar aproveitar o máximo possível, meter cremes e tudo mais. E na segunda parte a dor para casa aliviou um bocado e com isto tudo ainda consegui fazer um gol e conseguimos ganhar o jogo, portanto foi um momento Começou mal, bom. mas acabou bem, não é? Começou mal, mas acabou bem. Ó Leonel, tu tens 32 anos e eu perguntava-te qual é ainda o grande sonho que tu tens na tua carreira? Bem, o grande sonho que eu tenho na carreira, claro, né, era jogar na Primeira Liga mesmo, é o sonho de qualquer jogador, é um objetivo que tenho, não vou dizer que é impossível, né, mas é difícil, sei que é difícil também, uma pessoa tem a realidade, mas claro, é esse o objetivo porque é o que me faltava para sentir-me totalmente feliz. Claro. E fora dos campos, como é que tu te defines? O que é que gostas mais de fazer? Fora de campo sou uma pessoa tranquila, gosto de estar com os meus amigos, gosto de estar em casa também, sou muito caseiro, gosto de estar em casa, gosto de ouvir música, gosto de jogar ao computador, não? Tenho mais meus joguinhos, gosto de jogar ao computador, gosto de ir à praia, gosto de ir ao cinema, pronto, sou uma pessoa normal, Estes meses sem treinar foram difíceis para ti porque foram muitos meses privados de poder fazer aquilo que vocês mais gostam. Sim, foram difíceis. Foi muito complicado porque nunca tivemos uma situação dessas, tanto tempo sem treinar e tanto tempo sem jogar, sem tanto tempo estar a fazer aquilo que a gente gosta, estar a dar com os colegas e tudo mais. Foi complicado. O que é que tu achas que vais sentir quando voltares a pisar aqui o Manuel Marques, este relevado num domingo de jogo? Senti uma alegria como se calhar fosse a primeira vez que me estreiei. Muito bem, Leonel. Vamos terminar esta entrevista. Eu pedia só que, antes de o fazermos, que enviasse uma mensagem a todos os sócios e adeptos do Torriense para esta nova temporada. Antes de mais, quero agradecer pela presença do ano passado. Eu penso que foi uns grandes adeptos e estou muito grato à vossa dedicação e ao vosso empenho pelo clube. Acho que é dos clubes que tive onde tem uma massa associativa muito boa. Os adeptos amam o clube. E contamos com o vosso apoio, que é para fazermos uma época muito melhor do que a época passada e atingir o nosso objetivo, que é subir a divisão. Leonel, muito obrigado e votos de uma excelente temporada. Tudo a correr bem, está bem? Obrigado. Chega assim ao final mais uma edição da Hora Azul Grená. Eu agradeço imenso a vossa presença, desejo-vos uma ótima semana, mas antes de me despedir, relembro-vos da campanha de sócios que o Torriense lançou. Sócios que tragam um novo sócio e que esse novo sócio pague 1 ano de anuidade, ambos recebem uma camisola oficial do Torriense da temporada 2018-2019. É a não perder. A todos, uma boa semana.